E aí, manos e minas? Vocês estão bem? Espero que sim. Esta é a parte 4 daquele que foi invocado de outro mundo e recebeu uma maldição da deusa que o invocou. Se vocês quiserem a continuação, comente parte 5, deixem o like, se inscrevam e ativem o sininho, para não perderem os próximos vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos continuar a história. Após receber um soco de Kang, Crimson fica com muita raiva e acusa Kang de tê-lo enganado. Kang retruca, respondendo que foi Crimson quem havia mentido sobre o processo ser indolor, e se recuperando do choque, ele diz: "Você não pode me culpar por ter te batido. Senti como se meu corpo inteiro fosse ser despedaçado. Aquela dor faz qualquer amigo se tornar inimigo." Crimson fica chocado e pergunta para Kang: "Como você continua vivo?" Kang diz que isso não importa, e lembra Crimson que eles fizeram um acordo, então ele terá que cumprir. Em sua mente, Kang agradece mais uma vez a bênção de Asa. Pelo que havia entendido, esse feitiço teria absorvido toda a minha vitalidade, além de consumir todo o meu tempo de vida. Porém, graças aos efeitos da bênção, todo o tempo de vida perdido foi totalmente resetado no mesmo instante, e com isso, consegui me libertar da restrição mágica que estava me contendo. Crimson com raiva diz: "Você trapaceou", e Kang retruca, dizendo que foi ele quem havia aceitado a aposta, e que era para não chorar, agora que perdeu, e como um chefe de vilarejo, deve entender que uma promessa é uma promessa. Kang pega a sua espada, e pensando um pouco, ele se vira, encarando as fadas encolhidas no canto da sala. Ele se aproxima das fadas, e com a sua espada, ele corta as correntes de uma delas, o que surpreende a mesma, e ajudando a se levantar, e logo em seguida, ele a carrega. Essa ação deixa a fada confusa. Kang diz para ela se acalmar, e sem perder tempo, ele começa a correr para a saída. Crimson pergunta: "O que está fazendo? E aonde vai com essa fada?" Kang responde: "Esta fada será uma testemunha, a prova viva de que Crimson cumpriu com a sua promessa." Crimson fica com os olhos fundos, e diz que essa tal promessa só valia se Messa ainda estivesse viva. Ele então faz um movimento com a sua mão, fazendo surgir uma aura negra, que imobiliza as pernas de Kang. Crimson diz que Kang não deveria tê-lo enganado, e diz que agora, ao invés de uma morte rápida e indolor, Kang terá uma morte lenta e muito dolorosa, e Crimson veria isso de camarote, enquanto se deliciava com a vida dele. Porém, Kang, com um sorriso em seu rosto, diz para Crimson: "Ninguém gosta de um mau perdedor." E nesse momento, Crimson cai no chão, enquanto via algo vermelho saindo de sua boca, e de repente, o mesmo começa a gritar enquanto uma aura vermelha sai de seu corpo. Kang olha para cima, vendo a grande luz vermelha, e curioso, pergunta o que seria isso, e Crimson, com sua pele enrugada, revela que essa luz é a sua força vital indo embora. E com raiva, ele xinga Kang, e pergunta: "O que você é? Não tem como um humano ter uma quantidade de vidas tão grande." Kang estava prestes a dizer algo, mas foi nesse momento que o deus Asa apareceu, pedindo para Kang não ser arrogante, e ser mais humilde com as suas próximas palavras. O mesmo em seus pensamentos, diz que esse deus está enchendo muito seu saco. Ele pensou um pouco, e nesse momento, Kang se encheu de luz, e declarou orgulhosamente: "Eu sou um apóstolo de Asa." O deus Asa começa a se agitar de felicidade, ao mesmo tempo que fica muito envergonhado, e junto nessa vergonha está Kang, não acreditando que disse isso em voz alta, mas fica feliz pelo deus Asa ter gostado. De repente, Crimson cai no chão enquanto estava tossindo e cuspindo muito sangue. Kang pensa em acabar com ele, para ganhar experiência e assim subir de nível. Mas Kang decide deixar isso para lá, e aproveitar essa chance para escapar. Porém, de repente, ele ouviu uma voz chamando por ele. E essa voz vinha da cabeça de Gnom no corpo de Crimson, dizendo que Kang havia estragado tudo, declarando que ele não vai sair deste lugar com vida. A cabeça começa a controlar o corpo de Crimson, e nas mãos dele se formou uma aura vermelha. Ele então partiu para cima de Kang, desferindo um golpe crítico em seu peito, fazendo ele largar a fada no chão. Enquanto Kang estava agonizando no chão, a cabeça revela que isso
é uma coisa que ele desenvolveu e praticou por muito tempo, chamou de esgrima Gnoll, a esgrima que irá erradicar todas as fadas deste mundo, e revela que Kang vai morrer. Porém, ele olha para Kang, e percebe que seu ferimento não tinha sido profundo, e se pergunta como isso foi possível, pois ele tinha certeza que mirou em seus pontos vitais. É nesse momento que Kang se levanta, mostrando que já havia se recuperado. Crimson fica confuso, se perguntando como isso era possível, mas percebe que já tinha usado suas últimas forças nesse golpe, então decide fugir, passando por Kang, e correndo diretamente para a porta. Porém, uma mão segura a perna de Crimson. Ele olhou para baixo, apenas para ver que quem havia o segurado era a mesma fada que Kang havia largado. Desesperado, Crimson ordena que o solte, porém, já era tarde demais. Kang apareceu em suas costas, e sem perder tempo, separou a cabeça de Crimson de seu pescoço, fazendo as duas partes caírem no chão. Mas Kang sabia que isso não tinha acabado, e apontou a sua espada para a cabeça do Gnoll, e a mesma estava em desespero, revelando que só queria vingar a sua filha, que havia sido morta pelas ações imprudentes das fadas, pedindo pelo perdão dela. Kang, mostrando simpatia, apenas pede para ele descansar, assim finalizando de uma vez a vida de Crimson. Kang e Asa ficam olhando para o corpo sem vida de Crimson, pensando que era uma pena, que no final, lá no fundo, ele era um bom homem, que havia encontrado seu fim de uma forma tão trágica. Kang então se vira, e começa a pensar um pouco. Alguns minutos depois, todas as fadas que estavam presas foram libertadas, e os guardas do vilarejo apareceram, devido aos barulhos que ouviram. Então, Kang sai tranquilamente do local, orgulhoso de seus feitos, porém, ele escuta alguém dizer algo que ele não entendeu. Ele inocentemente se vira para perguntar o que querem. Os guardas apenas olham para ele, com uma expressão sombria em seus rostos, e Kang, sem entender, apenas sorri para eles. Ainda naquela noite, vemos que Kang está sendo perseguido mais uma vez, só que dessa vez, pelos guardas do vilarejo, e chegando na beira de um penhasco, ele pergunta o que foi que as fadas disseram para eles. Ele percebeu que os guardas estavam se aproximando, e sem escolha, ele salta do penhasco. Enquanto estava sendo bombardeado com flechas, ele grita em voz alta: "Eu odeio esse mundo!" Somos levados até o templo da deusa, e lá dentro, mostra várias pessoas entrando no templo. É revelado que essas pessoas são mestres, magos e feiticeiros de todo o reino de fantasia. Assim que souberam que os heróis haviam sido invocados, todos vieram com a intenção de terem um herói como seu discípulo. Nesse momento, vimos a princesa Athena. No meio de sua aula, ela pede para todos visualizarem uma bola de fogo em suas mãos. As crianças, após receberem a bênção da magia, conseguiram fazer uma bola de fogo como Athena havia dito. De repente, um menino pergunta para a princesa Athena se poderia utilizar a matemática na magia, e confusa, Athena responde que não entendeu a pergunta. O menino então pergunta se poderia usar cálculos matemáticos para lançar feitiços, e em resposta, Athena diz que não. Essa resposta deixa o menino chocado. Athena explica que não tem como mudar o jeito de se lançar feitiços, e pergunta se ele havia entendido. O menino, um pouco chateado, responde que sim. Porém, um velho de capuz vermelho apareceu, discordando da princesa Athena, dizendo que sim, tem como utilizar a matemática com a magia, e revela que também tem mais de um jeito de se usar a magia. Essa revelação deixa as crianças bem animadas. O velho começa a explicar que com o tempo, os magos começaram a inovar o jeito de como usar a magia de uma forma mais simples, para desse jeito, consumir menos energia. Ele dá um exemplo da bola de fogo, explicando que dependendo da distância de seu alvo e intensidade do vento, a bola de fogo poderá causar uma explosão mais ou menos intensa. Claro que também depende da quantidade de mana que você utilizará. Essa demonstração colocou um sorriso na cara do moleque. O velho então pergunta para a princesa Athena se também poderia dar aulas para os heróis. A mesma, um pouco chateada, responde que sim. E daquele momento em diante, as crianças começaram a explorar e a encontrar novas possibilidades na magia, junto de seus novos professores e professoras, e é claro que os deuses estavam achando essa situação bem interessante.
Enquanto tudo isso acontecia, lá fora, uma enorme tempestade caía, sobre aquele vilarejo de onde Kang havia escapado. Vimos então, uma fada loira recebendo cuidados médicos de uma mulher, perguntando se ela estava bem. A fada puxou rudemente o seu braço das mãos da médica, e arrogantemente disse que está bem. A médica revela que infelizmente, o máximo que pode fazer é diminuir a dor, e para ela ter uma recuperação total, seria preciso um milagre da Santa do Templo. Ela revela que só existem duas, e comenta que das duas, uma está fora de alcance, e a outra se encontra em um vilarejo muito distante. E após terminar de fazer os curativos, a médica se despede da fada, e a mesma ficou sozinha no quarto. Ela pensa que mesmo se a santa estivesse por perto, provavelmente, ela não iria fazer um milagre de graça, principalmente, porque ela é humana, sejam servos ou filhos de Deus, não faz diferença, a ganância e a perversidade dessa raça não têm limites. Enxugando as lágrimas de seus olhos, ela decide relatar tudo o que aconteceu nesse vilarejo para sua aldeia, quando retornasse. De repente, alguém bateu na porta, revelando ser outra fada de cabelos rosa. A fada loira deixa ela entrar. A fada rosa veio para dizer que aquele humano havia conseguido escapar. A loira, chateada, diz que os guardas desse vilarejo são completos inúteis. A rosa pergunta do porquê estavam perseguindo aquele humano, afinal, ele havia nos salvado. A loira com raiva diz que isso não importa, aquele cara é um humano, e os humanos não são confiáveis. A rosa fica com dúvida, ela não conseguia esquecer o fato dele ter as libertado, não entendendo do porquê os humanos querem caçá-lo. A loira responde que os humanos são apenas bestas, que resolvem matar as coisas que não compreendem. A fada rosa retruca, dizendo que nem todos os humanos são assim. Nesse momento, uma fada de cabelos verdes entra no quarto, e as duas a reconhecem, como a conselheira Celebis. A mesma questiona a loira, e repentinamente, Celebis cai, sendo ajudada pela Rosinha. Celebis explica que é uma fada real, com uma alta expectativa de vida, um talento para magia espiritual, e uma boa experiência de combate, e mesmo com tudo isso, ela havia sido capturada, e feita de brinquedo pelo seu sequestrador. Ainda sentindo dor, ela revela que estava naquele porão por muito mais tempo do que todos os outros, e defendendo Kang, ela diz, se não fosse por aquele humano, todas nós, estaríamos mortas agora. A loira não acredita que aquele humano seja algum tipo de bom samaritano, e fala que provavelmente, ele também está querendo seus anos de vida, mas Celebis com uma expressão séria, diz que isso não é possível. Explicando que o feitiço daquele homem, era um feitiço com uma condição, praticamente um pacto, onde a retribuição, é a vida do alvo, e como Kang não havia entregado a sua vida para ele, o pacto havia sido quebrado, gerando assim um efeito inverso, que ao invés de dar a vida, acabou removendo a vida de Crimson. Mas essa explicação não convence a loira. Celebis se lembrou, que ela já foi alguém que sempre dava uma chance para os outros, tendo cuidado e empatia por todos ao seu redor. A loira, com lágrimas em seus olhos, diz: isso já foi há muito tempo, e agora, depois de passar por toda aquela humilhação, não consigo mais me ver como aquela fada de antes. Celebis decidiu ir procurar por aquele que havia as salvado. A Rosinha a chama de conselheira, pedindo para ela não ir, pois isso é muito arriscado, mas Celebis não se importa. Enquanto saía do quarto, ela pede para que ninguém mais a chame de conselheira, pois alguém como ela, não é mais digna desse título. No fundo da sala, o deus Asa tinha ouvido toda a conversa das fadas, e após a conversa acabar, ele sai de cena. Somos levados para a floresta, e vimos o deus Asa procurando por alguma coisa. Até que ele encontra alguém, e pergunta se ainda estava vivo. E esse alguém é o Kang, que havia caído morro abaixo, e sentindo dor, ele pergunta se o deus Asa precisava de óculos. Enquanto Kang estava se recuperando, voltamos para o templo da deusa. Em outra parte do local, vimos o príncipe Nasus, trazendo as crianças para terem a sua aula de esgrima. As crianças ficam surpresas, em ver que essa aula mais parecia uma festa do chá. Nasus diz que isso é apenas uma formalidade, para antes da aula realmente começar. Todos então se sentam à mesa, e Nasus dá as boas-vindas aos novatos, que querem aprender a ser verdadeiros espadachins, seguido pelos veteranos,
que também saúdam os novatos, uma saudação que assusta a todas as crianças. Após o príncipe tomar um pouco do seu chá, Nazui chama pelo comandante dos cavaleiros, pedindo por um duelo de demonstração, onde o mesmo aceita sem questionar. Os dois então sobem em uma plataforma, segurando as suas espadas. Nazui faz o primeiro movimento, desferindo golpes com a sua espada, enquanto o comandante se defendia e contra-atacava. As crianças ficaram encantadas com essa demonstração, não acreditando que as pessoas poderiam fazer esses movimentos. De repente, uma das espadas voa para longe, caindo atrás do perdedor. Esse perdedor havia sido Nazui, que elogia as habilidades do comandante. Ele então pega sua espada de volta e pede para todos os heróis prestarem muita atenção. E após ele ser curado pelo sacerdote, o príncipe Nazui pede por mais uma rodada, só que dessa vez, pede para o comandante usar aquilo, e obedecendo a ordem, o comandante faz emanar uma luz azul de sua espada, e o príncipe Nazui faz o mesmo. O comandante dessa vez decide dar o primeiro golpe, seguido de um contra-ataque de Nazui. As duas espadas se chocam, gerando uma grande explosão. E de repente, um pedaço da espada do perdedor voou para longe, e quem havia perdido dessa vez foi o comandante. Nazui agradece pela luta, e o comandante responde que foi uma honra ser o parceiro de treino do príncipe. As crianças não entendem o que tinha acontecido, pois tudo havia acontecido muito rápido. Nazui explica para as crianças que isso que acabaram de ver foi o controle de aura, e diz que aqueles que querem se tornar um verdadeiro espadachim precisam aprender a usar a aura. Isso chama muito a atenção das crianças. Vendo que todos parecem animados, Nazui diz que a aula vai começar agora, e como primeira lição, pede para as crianças beberem o seu chá. Todos bebem tranquilamente o seu chá, mas de repente, acabam fazendo caretas, pois perceberam que o chá tinha um gosto horrível. Nazui, com um sorriso, explica que esse chá, na verdade, é um remédio especial, feito para melhorar o físico daqueles que a tomam, garantindo assim a bênção do guerreiro. Bênção do guerreiro. Você que sobreviveu a inúmeras crises de vida ou morte, tem qualificações suficientes para se fortalecer. Derrote todos os inimigos que cruzarem seu caminho com o poder do amor e da justiça. As crianças começaram a ficar enjoadas com o sabor do chá. Porém, uma delas, com muita coragem, conseguiu virar a xícara inteira sem fazer careta. Essa criança foi Choi Gangmin, pedindo por mais uma rodada. Nazui fica impressionado com a determinação e o comprometimento de Choi com a aula, e realizando seu pedido, ele enche a xícara de Choi mais uma vez, e o mesmo diz que irá tomar tudo de novo. E seguindo o exemplo de Choi, algumas crianças resolveram tentar tomar mais um gole do chá, ao mesmo tempo, em que alguns deuses acham essa situação muito divertida, enquanto outros estavam achando as expressões das crianças muito engraçadas. Retornamos para a floresta, e em cima de uma árvore, vimos Kang e o deus Asa, descansando em cima dela, quando de repente, Kang avista um bando de gnolls, que estavam perseguindo os seus rastros. O mesmo fica olhando para os gnolls de cima das árvores, enquanto pensa que os monstros são bem fáceis de se conviver do que com as pessoas, pois os monstros não têm segundas intenções, todos apenas seguem os seus instintos, de caçar e comer para sobreviver. E com um sorriso, ele diz que esse jeito de viver não é tão ruim. Ele então salta da árvore, começando um ataque contra os gnolls. O primeiro é recebido com uma joelhada na cabeça, o segundo leva uma cotovelada em seu rosto, e o terceiro teve a sua garganta cortada. Kang conta 3 gnolls abatidos. O deus Asa revela que está entediado e curioso. Kang percebe que dessa vez foi muito mais fácil do que de costume, e pergunta se conseguiu subir de nível. Ele decidiu abrir a sua janela de status, apenas para descobrir que não havia mudado em nada, e fica frustrado por ainda estar no nível 1. Porém, ele nota que teve sim uma mudança, o seu dividendo havia aumentado para 3,43. Curioso, ele pergunta para o deus Asa o que seria esse dividendo. O deus Asa começa a rir e a zombar de Kang, por ele não saber o que é dividendo. Kang com raiva pergunta se ele sabe o que é, e Asa responde que até poderia explicar, mas não está a fim de fazer isso, e apenas diz para Kang que quanto maior for o dividendo, melhor vai ser para ele.
O mesmo sarcasticamente, agradece ao deus Asa por não responder nada. Kang começa a se aproximar de um Gnoll que ainda estava vivo, e pergunta se ele está afim de uma fada. O Gnoll animado pergunta se vai receber carne de fada, e Kang responde que sim, porém pede uma coisa em troca. Ele pede para o Gnoll lhe contar tudo o que sabe sobre a esgrima Gnoll, que Crimson usou para tentar matá-lo. Kang não sabe dizer quando irá subir de nível, e mesmo que já tivesse conseguido, ele sabe que ainda não seria o suficiente para concretizar a sua vingança, então decide aprender todas as técnicas que puder para usá-las contra a deusa. O Gnoll, lambendo os beiços, diz que a resposta é carne. Kang pede para ele ser mais específico. O Gnoll responde que é o poder da carne, revelando que comer carne lhe dá mais força, principalmente se for carne de fada. Kang fica confuso, mas ao mesmo tempo, curioso, se perguntando se apenas comer a carne de fada o deixaria mais forte, ou então, essa poderia ser uma habilidade exclusiva da raça Gnoll. E muito interessado em saber como isso funciona, ele decide pesquisar um pouco mais sobre a raça Gnoll, e depois de um bom tempo de observação, talvez possa chegar a uma resposta mais concreta, e entender melhor sobre esse tal poder da carne. E assim terminamos a parte 4. Se quiserem a continuação, coloquem nos comentários. Curtam o vídeo e compartilhem, para assim termos mais engajamento. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para saber quando tem novos vídeos. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.